Bom dia pessoal, tudo bem? Vamos dando sequência aqui nas nossas aulas, tá? Hoje é o terceiro dia, na verdade foi ontem, né? É que eu estou tendo que regravar esta aula porque ontem, durante a aula ao vivo, eu esqueci de colocar para gravar, né? Traduzindo, não gravei a aula de ontem e estou tendo que fazer a gravação à parte aqui agora, tá bom? Mas sem problema, tá bom? Eu vou passar aqui da mesma forma que eu passei ontem, um pouquinho mais direto, tá? E caso tenham dúvida ou se estiver muito devagar, vocês podem acelerar o vídeo ou pode então voltando, tá? Antes, né, queria passar aqui para vocês o que a gente viu até o momento. Nesse primeiro tópico, né, a gente já viu a soma, média, conte ponto valores, máximo, mínimo, a função C composto, né, que é o C dentro de uma outra função C. Hoje eu quero passar com vocês soma C, soma Cs, média Cs, conte ponto C e conte ponto Cs. São outras ferramentas de análise aí, que agora elas meio que não, né? Elas fazem isso. Elas pegam aquelas funções básicas e elas se unem à função C, né, que a gente estava vendo. Aí então a gente tem uma mescla aí de funções. E assim, essas funções são bastante utilizadas, tá? A gente também viu aí a questão de formatação condicional, né? Que é aquela questão de acordo com algum valor, a nossa célula ela assume cores diferentes, né? Isso daí facilita bastante a visualização. A gente não falou especificamente sobre isso, né? Que é a base de dados aí. Mas vocês já estão percebendo, né? Como que é uma base de dados estruturadas. Eu vou mostrar depois ali no Excel para vocês entenderem o que é isso. Tabelas e gráficos dinâmicos, a gente vai ver isso daí mais pra frente. Primeiro eu quero passar com vocês todas essas funções aí, para vocês conhecerem e para que vocês aprendam a analisar, tá? Mas, assim, com o conhecimento que vocês têm, vocês já conseguem fazer bastante análise, porém, com essas outras funções, a gente vai poder refinar um pouco essas análises. Sabendo analisar, sabendo o que eu quero procurar, o que eu quero ver, eu consigo criar gráficos, né? Então, por isso que a gente primeiro aprende a analisar para depois fazer esses gráficos. Que os gráficos nada mais são o que? É a gente pegar as nossas análises e transformar ele numa forma visual, né? Só que para fazer isso, a gente tem que saber analisar os dados, né? Se a gente não souber analisar, a gente não sabe o que mostrar, tá? Então, isso daqui são algumas coisas que a gente já viu, né? O que está em azul. Então, vamos seguir para nossa aula. A primeira função aí é a função soma C, que é a junção da função soma com a função C. O que ela faz? A função soma, basicamente, ela faz o somatório de um certo intervalo, né? Agora, quando eu pego a soma e junto com a função C, o que acontece? Eu só vou fazer a somatória se tal critério for verdadeiro. Como assim? Por exemplo, digamos que eu tenho ali uma coluna de despesas e o valor na outra coluna dessas despesas. Vamos supor que eu quiser somar somente despesa com combustível, por exemplo. Aí a soma C entra aí, porque eu só vou somar se o meu critério for combustível. Se for outra coisa, não vai entrar na somatória. Então, a gente vai ver depois na prática. Isso aqui é muito usado e muito importante. A soma C é uma extensão da soma C. Aqui na soma C, somente aqui, né, sem o S, só soma C, ela vai fazer quando a gente tem apenas um critério, que nesse caso do exemplo foi combustível. Na soma C é quando eu tenho mais de dois critérios. Vamos supor que agora eu tenho combustível, né, tenho a despesa, eu tenho o valor dessa despesa e agora eu tenho o mês que foi essa despesa. Vamos supor que agora eu quiser somar somente os gastos com combustível no mês de março. Agora eu tenho dois critérios. Primeiro critério, tem que ser combustível. O segundo critério, tem que ser em março. Aí eu uso a soma C, né, que tem esse S aqui no final, né, a mais. Aí sim, quando eu tenho dois critérios ou mais, eu utilizo a soma C, certo? Então aqui na soma, como que é a sintaxe? No primeiro intervalo que tem aqui, a gente vai selecionar um intervalo de critérios. Aonde está meu critério? Nesse caso, do exemplo, do combustível, ele vai estar lá na coluna despesas, tá? A gente vai ver depois, fique calmo. O critério
é o critério propriamente dito, né? E aqui é o intervalo de soma, qual intervalo eu quero somar, tá? Na soma C, inverte. Primeiro vem o intervalo de soma e depois vem o intervalo de critério seguido do critério. A gente vai fazer junto depois. A função média C, né? É a mesma coisa da soma, praticamente, né? A funcionalidade, né, eu digo. Então, aqui na média C, nesse primeiro aqui, a gente vai colocar o intervalo de critérios, certo? Depois vem o critério e por último vem o intervalo da média, né? Qual vai ser a coluna que eu vou fazer essa média, tá? E a média C, da mesma forma da soma C, né? Agora aqui, primeiro vem o intervalo de média e depois vem o intervalo de critério seguido do critério, tá? Então, essa é a mecânica aqui. O conte C, né? Agora, a gente só vai contar se tal condição for verdadeira, né? Quando era só o conte ponto valores, a gente contava independente do que tivesse. O valor que tivesse numa célula, ele iria contar. Agora não, ele só vai contar se o meu critério for verdadeiro. Vamos supor que eu quisesse contar somente o combustível agora. Quantas vezes, né? Nesse caso é quantas vezes eu gastei com combustível. Eu vou lá selecionar o intervalo onde tem esse combustível e no critério eu vou escrever lá combustível. Então, você só vai contar o que tiver com esse nome, tá? Pode ser nome, pode ser valor, pode ser qualquer coisa, tá, pessoal? E o conte.c aqui na verdade vai ser, né, a junção agora, né? Como a gente viu na soma C, é a mesma forma. É que agora a gente não tem mais intervalo de soma nem intervalo de média. É simplesmente intervalo do critério e depois qual é esse critério. Então é sempre nesse formato, tá? E isso daqui vai para o mais infinito. Você pode colocar vários critérios aí, quem vai seguindo essa lógica, tá? Então na parte teórica é isso. Agora tem a parte prática lá no Excel. Então aqui no Excel eu trouxe pra gente aqui alguns exercícios, né? E trouxe aqui também essa atividade que eu deixei para vocês como tarefa que a gente vai resolver nesse vídeo aqui já, tá? Então vindo aqui, ó, a gente tem essa planilha aqui, ó, que é uma planilha de controle de gastos, tá? Então é sempre importante a gente entender o que é isso, né? O que é essa planilha, o que ela quer dizer. Então nesse caso a gente tem aqui uma planilha, tá? A gente tem cerca aqui de 300 e pouquinhas entradas, tá? E nessa planilha que a gente tem, nessa tabela, a gente tem uma coluna para item, uma coluna para data, mês, ano e o valor, tá? Esse item aqui seria a despesa, tá, pessoal? São despesas do que? Ó, alimentação, aulas de música, cartão de crédito, combustível, compras, lazer e mercado, tá? Aqui tem a data que foi realizada essa despesa, né? A data de compra, vamos dizer assim, certo? Aqui é o mês, tá? Então ele está puxando daqui, né? Qual é o mês? Você pode ver, se aqui for 1, aqui é janeiro, ó. Mês 2, fevereiro, tá? E aqui ele puxa o ano, certo? Aqui tem uma funçãozinha legal, vou mostrar pra vocês, ó. Se eu digitar aqui, ó, igual ano, e selecionar um lugar que tem uma data, então a gente tem aqui, ó, o dia, o mês e o ano. E ele vai trazer para mim o valor do ano, que é 2020, tá vendo? E ele já, como está formatado como tabela isso daqui, ele já automaticamente replicou, né, para o restante da tabela, tá? Então dá para fazer bastante coisa legal também usando essas funçõezinhas aqui, certo? E aqui tem o valor dessa despesa. Então basicamente é isso. E aqui vocês veem também, né, o que eu comentei aquela hora, que seria o conceito aí de uma base estruturada. Por que estruturada? Porque eu posso colocar mais valores aqui, mais entrada, que a estrutura da minha tabela não muda, não perde. Então é muito importante a gente ter uma tabela estruturada, né, uma base estruturada, para fazer análise, para gerar gráfico, entre outras coisas. Porque se não fosse estruturada, cada vez que entrasse um valor aqui, a gente já ia perder a estrutura dela. A gente já ia ter que mexer nas fórmulas, nas funções. Então aí é complicado. Então procurem sempre construir uma base de dados de uma forma que vocês consigam sempre inserindo informação aqui para baixo, assim, ó, sem perder a estrutura, tá?
Sempre façam isso. É a melhor coisa, certo? Então, entendendo, né, tendo entendido o que quer dizer essa tabela, a gente vai fazer algumas análises aqui, utilizando as funções que a gente acabou de ver, tá? A primeira análise que eu quero fazer, eu quero saber o quanto que eu gastei com lazer, né? O total, então, total gasto com lazer. Se eu quero saber de total, é uma soma, né? Então, só que é uma soma C agora, né? Deixa eu deixar em maiúsculo para vocês enxergarem melhor. É uma soma C. Por que soma C? Porque eu tenho um critério. Eu só vou somar se tiver lazer, tá? Então, ó, o intervalo aqui é o intervalo de critérios. Como é que eu sei? Porque se eu olhar aqui, ó, o intervalo de soma é o último, tá? Já tá aparecendo aqui. Então, o primeiro vai ser o intervalo de critérios. Eu seleciono aqui onde estão os meus critérios, que é a coluna A, certo? Qual é o meu critério? É lazer. Eu só vou somar nas células que tiver lazer. E como é um texto, eu tenho que pôr aspas duplas, né? Aspas dupla e escrever lazer, certo? E por último, eu preciso definir qual é o meu intervalo de soma, que no caso seria o valor, que está aqui na coluna E, né? Fechei aqui o parênteses, então ficaria dessa forma. E vou dar um Enter. Pronto, ele já fez a soma. Como eu posso testar? Ah, só uma coisa, vamos supor que a sua tabela aí não esteja aparecendo filtro aqui, ó. Esteja assim. Você seleciona aqui, aonde você quer pôr o filtro. Vem aqui em cima, ó, classificar e filtrar. E seleciona aqui, filtro. E já aparece aqui. Por que eu fiz isso? Para vocês verem que tem como testar. Total gasto com lazer, tá dando aqui, ó, 7565. Vamos ver se tá puxando certo. Vou vir aqui, eu vou filtrar aqui. Vou deixar somente lazer. Tá vendo? Só lazer. E vou dar um OK aqui, ó. Então vou desmarcar, marcar só lazer. Então ele está falando que o total é isso. Vamos fazer a soma aqui. Então vou clicar aqui. Vou segurar o Ctrl, Shift e setinha para baixo, para selecionar todo o intervalo. E aqui embaixo eu vou olhar quanto está dando a soma. Ó, soma 7565. Então tá puxando certo, tá? Isso daqui é só para vocês fazerem um teste, tá? Se não tem nada errado, mas tá certinho, tá bom? Agora eu quero fazer uma outra análise. Eu quero saber qual foi o total gasto com o mercado em 2020. Agora, perceba, eu tenho dois critérios. O primeiro critério tem que ser mercado. O segundo critério tem que ser no ano de 2020. Então, é a soma Cs, né? Porque eu tenho dois critérios. Soma Cs. Agora aqui, primeiro que vem é o intervalo de soma. Tá aparecendo aqui, ó. O intervalo de soma vai ser esse, né? Aonde está o nosso valor. Ponto e vírgula, o intervalo de critérios, né? Qual vai ser o meu primeiro critério? Eu vou selecionar aqui que vai ser o item, né? Que no caso é o mercado. Então eu seleciono o intervalo, ponto e vírgula, e eu vou ter que escrever mercado. Como o mercado é um texto, eu tenho que pôr entre aspas, né? Então, mercado. Fechei aspas, ponto e vírgula. Agora qual é o meu segundo critério? Tem que ser em 2020, que no caso é o ano. Então eu seleciono todo o intervalo aqui de ano, ponto e vírgula, e falo agora qual é o ano. Como o ano é um número, basta eu digitar aqui o número, tá? Como número não é um texto, então eu digitei ali e já dá certo. A aspas é só quando tem texto. Certinho, já puxou para mim, ó, os gastos com o mercado no ano de 2020. Bacana, né? Dá pra fazer bastante coisa aí, não só com dinheiro, mas também com um valor, quantidade de alguma coisa, que vocês quiserem aí. Agora, então, a gente viu aqui, né, bacana, vamos ver um pouquinho de média. Agora eu vou querer fazer a média de gastos em janeiro, né? Então vai ser a média C, né? Então, média C. O intervalo que vem aqui é o intervalo de critérios, tá? Por que eu sei? Porque aqui o intervalo de média é o último, né? Então, o intervalo aqui é o intervalo de critérios, que está aqui na coluna A. Qual vai ser o critério? Janeiro, certo? Então aqui, ó, só um errinho aqui, ó. Meu critério é janeiro. Então
seleciono o mês, aqui, e meu critério é janeiro. Aqui está escrito Jan, então eu tenho que escrever Jan, entre aspas, e por último falar para ele qual é o intervalo de média, que é o valor, né? Então aqui eu acabei de encontrar qual é a minha média de gastos nos meses de janeiro, de todo o meu banco de dados. Então a gente viu aqui que em média a gente gasta aqui no mês de janeiro R$ 156,55, tá? Vamos fazer aqui agora a média de gastos no mês de março de 2021. Então vai ser igual média CES, né? Porque agora eu tenho dois critérios. O primeiro seria o mês e o segundo seria o ano. Então média CES. Agora, como é a média CES, o que vem primeiro é o intervalo de média, que está aqui na coluna E. Definido isso, vamos definir os critérios. O primeiro critério vai ser o mês. E qual é esse critério? Tem que ser março. Então aqui março está escrito mar. Agora ele pede o intervalo do critério 2. O critério 2 vai ser o ano. Ponto e vírgula. E esse ano, como é um número, eu só digito aqui, ó, 2021. Ficando dessa forma. E dá um Enter. Prontinho. Já calculou pra gente aqui qual é a média. E o bom de fazer dessa forma, né, que se for entrando mais dados, mais valores, isso aqui é dinâmico, né? Então se eu vir tirando aqui alguma coisinha, ele vai modificando, né? É que aqui, como eu estou mexendo só em janeiro, né, o mês de março não vai sofrer impacto. Mas você vê que aqui a média de gasto em janeiro já foi alterando, né? Então isso daqui é dinâmico. Vamos aqui para o lado agora, ó. Aqui eu quero saber o seguinte: qual foi a média de gastos com combustível no mês de março de 2021? Agora, ó, eu tenho três critérios já. Primeiro critério, combustível. Segundo critério, mês de março. Terceiro critério, 2021. Então, vai ser igual a média CES, né? Porque eu tenho dois ou mais critérios. O primeiro que vem nesse caso é o intervalo de média, onde estão os meus valores, que eu vou fazer a média. E agora vem o intervalo de critério, critério 1, intervalo de critério 2 e o critério 2 e assim por diante. Então, vamos definir aqui o primeiro critério, que é o combustível. Eu seleciono onde está o combustível, né? Ponto e vírgula, e vou por entre aspas, já que combustível é um texto, né? Combustível. Fecho aspas, ponto e vírgula. Vou definir agora o intervalo de critério 2, que nesse caso seria um mês, né? É o mês de março, né? É o mês de março. Então, defini o intervalo, ponto e vírgula, entre aspas, escrevo mar, né? Que aqui o meu março está abreviado dessa forma. Depois, o último intervalo seria o ano, que está aqui. E esse ano, como eu já disse, é um número, eu só venho aqui e digito 2021, né? Então, fica dessa forma. Dá pra ver ali em cima também, tá vendo? Dá um Enter, já calculou pra gente aqui, ó. Certo? Caso vocês queiram ir conferindo, façam aquele esquema. Vem aqui, filtra o combustível, filtra o mês e filtra o ano. Que aí você soma, faz a média e vê se está batendo. Mas com certeza está batendo, tá, gente? Está batendo certinho porque a função está certinha também. Certo? Agora a gente vai ter que fazer um cálculo aqui, né, para ver a quantidade de dados referente a compras. Então eu quero saber agora, né, quantas vezes aparece. Seria como se comparasse, tipo, quantas vezes eu comprei, né? Então, ele vai contar quantas vezes o nome compras aparece. Então a gente vai digitar aqui, né, igual, é um conte.c, né, porque eu vou contar somente se tiver compras. Basicamente, ele pede o intervalo e pede o critério, né? Como o nosso critério é um texto, não esqueçam de pôr aspas, compras. Fechei parênteses. Já realizou a contagem. Contém 42 dados com o nome compras. Tá? Agora eu quero saber a quantidade de dados referente a lazer, só que agora no ano de 2021. Já que eu tenho dois critérios, vai ser o conte.ces. Certo?
coach.sys. Aqui basicamente é selecionar o intervalo de critério e o critério. Então o primeiro critério vai ser aqui, ó, que é o item, que nesse caso é um lazer. O segundo critério vai ser o ano, que nesse caso é 2021. Ficando dessa forma. Deu Enter, já fez a contagem. E agora aqui, ó, eu quero saber a quantidade de dados referente a mercado em novembro de 2020. São 3 critérios. Primeiro, o mercado. O segundo seria o mês, que é novembro. E o terceiro é o ano, que nesse caso é 2020. Então, é o conte.sys também. Como eu disse, né, essa daqui é um pouquinho mais tranquila, porque você tem um valor a menos para informar, que seria, né, o intervalo de soma ou de média, que nesse caso aqui não tem, já que é só contagem. Então a gente vem, o primeiro critério vai ser lazer, né? É mercado. Primeiro, mercado. Fechou aspas. O segundo critério vai ser o mês. Ponto e vírgula, que é 9. Aqui, ó. E o último é o ano, que é 2021, se eu não me engano, 2020. Ficando dessa forma aqui, ó. Certo? Deu Enter, já fez a contagem aqui pra gente, né? Muito bacana, né? Então vocês veem aí a quantidade de análises que é possível realizar usando essas funções, né? Você já consegue analisar bastante coisa muito rápido, né? Sem ter que ficar filtrando, sem ter que ficar selecionando aqui manualmente. Então você já consegue agilizar bastante coisa. E outra, isso daqui agora fica automático, né? Fica automático. Se for entrando mais valor aqui, isso daqui vai alterando sozinho. E agora eu trouxe aqui, ó, mais 2 tabelinhas pra gente, que é para fazer a soma, tá? Só que um pouquinho diferente agora. Aqui, se a gente fosse, aqui é o seguinte, deixa eu explicar primeiro. Tenho 2 tabelas e eu quero saber o total de gastos em 2020 para todos esses meses e o total de gastos em 2021 para todos esses meses também. Então, se a gente fosse fazer aqui uma soma C tradicional, como a gente está acostumado a fazer, igual, né? Soma C. Soma Cs, na verdade, né? Por quê? Porque eu tenho um critério que é o mês e tenho um critério que é o ano. Tem que ser em janeiro de 2020. Como a gente faria? Eu viria aqui, intervalo de soma, normal. O intervalo de critério. Critério 1 vai ser o mês, que está aqui. Eu viria aqui e iria digitar janeiro. Desse jeito aqui no caso. Depois, teria que vir aqui no ano, certo? E falar qual é o ano, que nesse caso 2020. Fez a soma, certo? Aí para o segundo, eu poderia vir aqui e fazer a mesma coisa. Teria que fazer a soma C, intervalo de soma, intervalo de critérios, falar qual é o critério, que nesse caso aqui é fevereiro, né? Depois o outro critério que é o ano e falar qual é o ano, que nesse caso é 2020. Teria que fazer isso para todos. Aí você poderia pensar, mas se eu arrastar, dá para arrastar também. Só que aí ficou tudo igual. Por quê? Porque tem que vir mudando o critério, que é o mês no caso. Aqui é janeiro, aqui no de baixo teria que vir aqui, apagar esse critério e colocar fevereiro. Depois vir aqui no de baixo, escrever mar. Só que é inviável, né? Olha o trabalho que vai dar. Então aqui a gente vai usar um recurso um pouquinho diferente, que também dá, que é o seguinte. Vamos lá, igual, soma Cs, acompanha aí. Intervalo de soma é esse. O intervalo de critério 1. Critério 1 vai ser o mês, que é janeiro, que é esse Jan aqui. Agora, no critério 1, em vez de eu chegar aqui e escrever o Jan, eu posso simplesmente selecionar o lugar aonde tem esse texto, que é justamente aqui, ó. Não está aparecendo porque a minha função está na frente, né? Mas aqui tem janeiro, está marcado Jan, que está igualzinho, está escrito aqui. Então, se eu não conseguir clicar, o que eu faço? Eu clico aqui, ó. Eu clico lá de baixo. Deixa eu fazer de novo aqui, ó, que deu um errinho.
igual soma C, intervalo de soma, tá? Intervalo de critério 1 vai ser o mês. E agora, como eu não consigo clicar aqui no mês, eu clico na célula de baixo e com a seta eu levo ela para cima, tá vendo? Que ela selecionou aonde está escrito já. Agora, eu vou definir o intervalo de critério 2, que é o ano. E agora eu vou falar qual é esse ano. Certo? Agora sim eu posso arrastar. Não preciso me preocupar em travar nada aqui, porque como eu selecionei aqui, ó, as colunas, né, ele não vai arrastar para baixo, porque eu selecionei todo o intervalo aqui já. É diferente quando eu seleciono esse pedaço só, por exemplo. Aí se eu arrastar, isso aqui vai vir arrastando junto. Agora, quando eu seleciono aqui, ó, apertando em cima da letra B ou de qualquer outra, isso daqui fica travado para sempre, tá? Então aqui eu posso vir, dar 2 cliques aqui, né, na cruzinha, que agora ele já fez todo aquele trabalhão pra gente, tá vendo? Agora o critério, ele vai puxando sempre daqui, ó. Então a gente não precisa ficar escrevendo toda vez, né? Legal, né? Ganha bastante tempo. E aqui, em 2021, a mesma coisa. Eu posso vir aqui, ó, dar um Ctrl C para ganhar tempo, ó. Posso dar um Ctrl C e aqui dar um Ctrl V. E mudar só algumas coisas, né? Como aqui também é soma tudo, o que muda de um para o outro é o ano, mas o critério aqui de janeiro é o mesmo, o intervalo de soma é o mesmo, o intervalo de critério é o mesmo. O que vai mudar é o critério, só um critério, que nesse caso é o ano, que em vez de ser 2020, agora é 2021. Eu posso vir aqui e fazer a mesma coisa, dar 2 cliques. Viu como a gente fez rapidinho isso daqui? Imagina fazer isso aqui numa calculadora, fazer na mão, né? Trabalhando que ia dar. Então, olha o tempo que a gente ganhou. E aqui não parece nada porque eu não tenho dados de maio e junho de 2021. Você vem aqui, ó, os nossos dados vão até abril de 2021. Então, de maio em diante não tem nada. Então, essa primeira parte é isso. A gente vai fazer aqui agora o exercício que foi proposto ontem, no sábado.